Eu queria pedir para vocês abrir aí a tela aí, todo mundo, para eu ver o rosto de vocês e tirar uma foto aqui de todo mundo. Tem como? Todo mundo abrir aí. Rafael aqui, professor. O meu tá sem webcam, viu? Aí é Nossa. só essa foto bonita que vocês têm aí. ó. Eu sou feio demais para mostrar, professor. Desculpa. Pera aí. As meninas nem maquiaram, né? Não estavam esperando que eu ia fazer isso hoje. Cadê? Bom, O que vai ter delas aí que não abriu o vídeo ainda, passar os batons? mas tá ótimo aqui pra essa galera. Deixa eu tirar aqui. Tá aberta, professor? Oi? E aí, local? Aí, maravilha, gente. Obrigado. Então, vamos dar continuidade aqui. Cadê? Peraí. Vai no lugar. Pode fechar, né? Pode sim. Ah, graças. Professor, Opa. Deixa eu pôr para gravar. tirar uma dúvida. Como às vezes a aula tá meio que travando ou voz de robô, o senhor não poderia disponibilizar o vídeo, o PowerPoint pra gente ou mandar algum Sim, e-mail, grupo, vai não ficar sei? tudo lá no... Tá gravando? Sabe me dizer se tá gravando? Tá. Tá gravando sim. Tá. Professor. Não, vai ficar Tá gravando. disponibilizado. Lá na sexta-feira, eu já lanço todos os slides que a gente está usando aqui na aula e já coloco também o material para vocês lá, tá? Tem erro, não. Sem falar no tranquilo. YouTube, né? Eu estou procurando aqui o... Não é essa aqui, não. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu só achar aqui a aula. Como é que é esse troço mesmo? Então, vamos lá. Aí, maravilha. Vamos lá. Como eu tenho apanhado isso aqui. Então, gente, finalizado aí, só recapitulando, né, os agentes físicos, né? Temperaturas extremas de frio ou de calor, né? O ruído, as vibrações são aí os principais agentes físicos aí, né? Depois nós vamos para os agentes químicos, né? Os agentes químicos, todo mundo sabe, são agentes químicos, né? São agentes ambientais causadores em potencial de doenças profissionais devido à sua ação química sobre o organismo do trabalhador, né? Então, os agentes químicos, eles podem causar danos à saúde, né? E, naturalmente, caracteristicamente, os produtos químicos, ou você vai fazer a ingestão dele, né? Vai beber, ou você vai inalar, ou ele vai ser incorporado à sua pele, né? Basicamente, são essas três formas aí que esses agentes atuam. E quais são os agentes químicos aí, né? Causadores aí de doenças? Nós temos os gases, né? Que são substâncias que nas condições normais de temperatura e pressão estão no estado gasoso, e nós temos diversos gases aí que provocam um problema de saúde, né? O metano, o monóxido de carbono. Na construção civil nós temos as tintas, né? O tíner, o vernil, os impermeabilizantes, todos eles liberam substâncias gasosas com alto potencial químico, né? A outra, também bastante conhecida aí, que impacta muito na construção civil, é a poeira. Só um minutinho, tá, gente? Oi, pai. Agora eu ligo pro senhor, pai. Tudo bem? Tô
Tô dando aula. Daqui mesmo. Tá bom. Tá bom? Ligo o seu daqui a pouco. Tá bom. Então, os agentes químicos, né, que são partículas sólidas, né, em suspensão no ar, derivada de esmerilhamento, trituração, impacto de manejo de materiais. As poeiras são aí agentes bastante conhecidos aí na construção civil, né? Os fumos, o que são fumos? São partículas, né, sólidas suspensas no ar, geradas pelo processo de condensação de vapores metálicos, né? Como é o caso da atividade da solda aí, né? Ela gera esses fumos aí que o pessoal costuma chamar de fagulha, né? As fagulhas aí, que além desse impacto ainda causa também problema físico, né? Pode até comprometer a visão. Então nós temos as névoas, né? Que são partículas em suspensão, derivado de pintura, né? Por pistola, spray, processo de lubrificação, né? Tudo isso aí acarreta em agentes. Né? Neblina, né, que são gotículas em suspensão, formada pela condensação de gás ou vapor, né, pela dispersão de líquido, por formação de espuma ou por atomização, né, ainda por atomização. Então, vapores, né, uma fase gasosa de uma substância que nas condições normais de temperatura e pressão é sólida ou líquida, né, como vapor de gasolina, álcool e benzeno. Então, substâncias, compostos ou produtos químicos em geral, né? Então, todos eles podem englobar qualquer uma das formas, né, de riscos químicos apresentados anteriormente, né? No caso da soda cáustica, do ácido, né, do cálcio, entre outros. Então, as vias de penetração, né, as principais vias, como eu falei, os agentes químicos eles vão atuar ou através da respiração, ou através de contato cutâneo, né, ou através da inalação. Então, na via respiratória, que é uma das vias aí de penetração, né, os agentes químicos eles causam asma, bronquites, né, pneumomononcioses. Ele pode ter o contato pela via cutânea, né? E aí, na via cutânea, contato direto com a pele, ele pode causar alterações na circulação e oxigenação do sangue, né? Dermatose, além de anemia, né? E via de penetração, né? Então, quando você faz a ingestão, né? A via digestiva, naturalmente, obviamente, qualquer produto químico ele gera uma intoxicação, né? Acidental. Então, além dos agentes físicos e químicos, nós temos também os agentes biológicos, né? O que são os agentes biológicos? Como o próprio nome diz, né? São agentes vivos, né? Bio, de vida, e lógico do grego estudo, né? Biologia significa estudo da vida. Então, biológicos são seres vivos, né? Então, são micro-organismos, ou seja, só são enxergues aí através de microscópio, né? Não são vistos a olho nu, e estão presentes no ambiente de trabalho aí, são causadores de doenças, né? Onde o trabalhador ele pode adquiri-la, né? Pelo contato na exposição do dia a dia, né? Como casos de fungos, bacilos, protozoários, parasitas, bactérias e vírus, né? Estamos aí vivendo o ápice aí de uma pandemia, né? Ou seja, o principal agente aí causador dessa pandemia, né, do risco aí, que nos colocou no risco eminente, foi justamente o vírus, né, os micro-organismos, os vírus, e além dos vírus terem nos colocado numa situação de risco eminente, nós temos ainda fatores que aumentam o perigo, né? Quais são os fatores que aumentam o perigo? O não uso de máscaras, o não acatamento às medidas de isolamento social. Então, eu estou só mostrando aí, contextualizando para vocês essa relação entre a consequência de um risco, que é o acidente, e como, né, as situações de perigo potencializam os riscos e, consequentemente, aumenta a severidade dos acidentes provocados aí a partir do meio probabilístico, né? Então, quais são as principais consequências aí, né? Nós temos diversas doenças aí que são
contraídas aí a partir de vírus, né? Tem a tuberculose, brucelose, a febre, gripe, tétano, malária, né? Febre amarela, a AIDS, a cólera, a leptospirose. Então, são diversas doenças aí, né, que são ocasionadas devido à exposição de micro-organismos. Então, nós falamos dos riscos físicos, falamos dos riscos biológicos, falamos dos riscos químicos e agora vamos falar um pouco dos riscos ergonômicos, né? Observem vocês que agora com esse pouco aí de, né, essa discussão de risco que a gente fez, agora a gente já consegue começar a direcionar aí, né? Quais são a gente já consegue direcionar quais são os riscos aí, né? Os equipamentos de proteção aí mais usuais para situações de risco, né? Então, nas situações de risco, né? Opa. Então, o risco, no caso, por exemplo, o ruído, né? A gente tem o protetor auricular. Para o calor, a gente tem o controle, né, do período de exposição. Para os fumos, a gente tem a máscara e o óculos de proteção. Né? Para a exposição aos gases, nós também temos máscaras respiratórias adaptadas. Então, assim, a gente já começa a observar aí, né, várias medidas aí, formas de atuar em relação aos riscos aí que a gente está conhecendo, né? Então, falar dos riscos físicos, químicos e dos biológicos, nós vamos falar agora dos riscos ergonômicos, né? A gente tem uma norma de segurança, que nós vamos falar mais na frente dela, que é a NR17, que trata especificamente da ergonomia, tá, gente? O que significa ergonomia? Ergonomia é uma palavra que tem origem no grego, né? É uma ciência, e a ergonomia ela tem como função estudar os movimentos do corpo, né? Ou seja, é uma ciência que busca as condições adequadas para que a pessoa possa, as condições de adaptabilidade, né? Ou seja, ela busca as adequações necessárias para que uma pessoa possa desenvolver o seu trabalho de forma mais segura e com mais qualidade de saúde possível, né? Então, existe uma norma, que é a 17, que trata só de ergonomia. A ergonomia ela envolve uma série de fatores, né, dentro das suas análises e medidas a serem tomadas, né? Vão desde fatores que envolvem o psicológico do colaborador até as condições físicas do local onde ele trabalha, né, em relação à iluminação, ao calor, à sua postura, né, a análise dos movimentos repetidos que ele faz, as cargas, né, o nível de resistência para cada carga, quando se trata de trabalho pesado. Então, a ergonomia é uma ciência bastante interessante, é um campo dentro da segurança do trabalho, tá? E é bastante explorado aí por muitos, né? Então, os principais agentes aí de riscos ergonômicos, né? Os riscos ergonômicos são os agentes que são caracterizados pela falta de adaptação às condições de trabalho, às características psicofisiológicas do trabalhador, né? É tudo aquilo que eu acabei de falar. Então, a ergonomia, ela trabalha, né? É uma ciência que ela trabalha a adaptação da condição de trabalho. O que é que isso quer dizer na prática? Que não é o homem que deve se adaptar ao trabalho, mas sim o trabalho que tem que se adaptar ao homem, né? Se você está trabalhando numa mesa, num trabalho de call center, por exemplo, a mesa tem que ter uma altura adequada em relação ao telefone para você atender. A cadeira que você fica tem que garantir que você vai ter a postura adequada para não comprometer a sua coluna. A iluminação ela tem que estar de acordo, né? A temperatura do local tem que estar bem estabelecida. Então, a ergonomia, os agentes ergonômicos são justamente são identificados assim. São essas condições que não estão adaptadas a desenvolver e fazer com que a pessoa tenha condição de trabalhar. Ah, professor, mas isso aí é besteira, não é não?
Depende, né? É aquela situação que a gente acabou de falar, pensando a médio e longo prazo. Se você tem um escritório, uma construtora, um escritório de projetos, e você tem funcionários que contribuem na elaboração e na compatibilização dos projetos. E lá no teu escritório, a luz ela não é adequada. E aí o cara trabalha para você durante 5 anos, 2 anos, 3 anos, um determinado período de tempo, e adquire uma doença oftalmológica da visão, ou essa doença é agravada por essa falta de condição de iluminação. E aí ele vai lá, entra na Justiça do Trabalho, né, requerendo uma indenização devido a ter perdido a visão desenvolvendo a atividade do seu escritório. Aí é você que tem que comprovar que tinha projeto luminotécnico lá e que a sua iluminação não estava comprometido. Então, são pequenos detalhes, mas que geram situações desagradáveis, desconfortáveis, de indenizações, né? Ou seja, de gerar prejuízo. Então, como eu falei, os agentes ergonômicos eles são caracterizados pela falta de adaptação das condições de trabalho, as características fisiológicas, psicológicas e físicas do trabalhador, né? Os riscos ergonômicos eles estão ligados também a fatores externos, né, do ambiente e internos, né, no caso do plano emocional. Então, em síntese, quando há disfunção entre o indivíduo e seu posto de trabalho. Né? Então, quais são aí os agentes ergonômicos mais comuns? Né? Trabalho físico pesado, posturas incorretas, posições incômodas, repetitividade, monotonia, ritmo excessivo, trabalho em turnos e trabalho noturno, né? Jornada de trabalho, o tamanho da jornada. Então, tudo isso influencia. Né? Então, como eu falei para vocês, existe uma norma regulamentadora, que é a NR17, que trata da ergonomia, né? Das condições de adaptação ao ambiente de trabalho. Então, essa norma, ela traz lá, ela trabalha, né, com 3 frentes aí. A condição de trabalho, as condições ambientais de trabalho e a organização do trabalho. Então, condição de trabalho é a carga física, o mobiliário, a sua postura, né? A exigência sensorial, ou seja, a presença de um clima agradável, de iluminação adequada e os equipamentos também coerentes para o desempenho da atividade. Ela se volta às condições ambientais de trabalho, ou seja, para o conforto, né? Ruído, a temperatura, a velocidade do ar, a umidade, e a organização do trabalho. Como é que é a norma de produção, o modo de operação, qual é o tempo que está sendo exigido para realizar as tarefas. Isso está gerando sobrecarga no trabalhador, isso está afetando o seu desenvolvimento. Né? A determinação de um conteúdo mínimo dentro de um tempo respeitável, né? Passível de se fazer, sem pressa, sem desespero. O ritmo de trabalho e o conteúdo dessas tarefas. Então, quem trabalha muito com essa parte de ergonomia é a indústria, né? A indústria de uma maneira geral, as refinarias, a indústria do álcool, as indústrias metalúrgicas, eles controlam as montadoras, né, de carros, eles controlam bastante aí as tarefas, o tempo para a tarefa, a adaptação, né? Porque as doenças de trabalho parecem uma coisa distante, mas as doenças que são oriundas, né, devido ao trabalho, elas se repetem bastante e nós temos muitos casos aí, muitas situações rotineiras onde isso acontece, né? Então, trabalho físico pesado, esforço físico, postura incorreta, né, posições incômodas, então tudo isso provoca cansaço, dor muscular, fraqueza, né, além de doenças, hipertensão, diabetes, úlcera, né, alterações no sono, problemas na coluna. Ritmo excessivo, monotonia e repetitividade do trabalho em turnos, né? Uma jornada muito longa, com um fiscal ali, uma pessoa com controle rígido da sua produção, né? O excesso de carga, de responsabilidade, né? Situações de conflito, ansiedade, responsabilidade. Então, tudo isso provoca desconforto, cansaço, ansiedade, doenças no aparelho digestivo, né? Dores musculares, fraqueza, alterações no sono, na vida social, hipertensão, taquicardia, cardiopatia, diabetes, asma, né? Doenças nervosas, tensão, medo, ansiedade. Então, são diversas aí as doenças
causadas aí devido à ergonomia, né? Então, os princípios individuais aí de riscos, né? Parece que o troço já está apitando aqui para encerrar, né? Daqui um minuto. Não tem como prorrogar isso aqui não, gente? Alguém sabe? Tem como? Não, né? Então, vamos lá. Então, os principais fatores individuais de risco. Vai cair, quando cair eu volto. Tem não, né? Mas não é 40 minutos? Agora que passou 30, né? Estranho isso. Começou... Não, na verdade, passou 22 minutos, né? Começou 20 e 20. Ou foi 20 e 10? Esquisito.